Continuando o nosso estudo de ótica, então, bom dia. O que nós vamos ver? Reflexão da luz. Muito bem. A luz, qual é a característica da luz? A luz é uma onda eletromagnética. Até nós já vimos isso, né? Que as ondas, uma forma de reflexão, é quando a onda bate em alguma superfície e desvia a sua trajetória. Também vimos lá no estudo da acústica, né? Qual é o estudo da acústica? Vimos o seguinte, que o som faz também o mesmo formato que a gente chama de eco, a reflexão do som. Então o som bate em alguma superfície e retorna, eco, reverberação. Então são fenômenos sonoros de reflexão. Qual a diferença de eco e reflexão? Eco que você consegue perceber o som original, tem um tempo suficiente para que o som original é emitido e depois você percebe eco. E a reverberação há mais ou menos uma sobreposição. É quando você tem, muito comum em alguma sala, dependendo da sua geometria, que está falando e o som fica meio confuso, assim. Então é que o som bate numa parede, volta e se confunde com o som original. Então parte dele se sobrepõe os efeitos. Muito bem. Então, se a luz é uma onda e a onda faz reflexão, então acontece o seguinte, que a onda tem como as suas propriedades, vamos dizer assim, as suas características, como velocidade, comprimento de onda e frequência, a reflexão não altera, passa nem a velocidade, nem o comprimento de onda e nem a frequência. Aliás, esses elementos são constantes. Uma das características da reflexão é essa. Então, o que seria reflexão? Reflexão da luz. A reflexão da luz é quando a luz bate em alguma superfície e desvia a sua trajetória. Por exemplo, o espelho, ou qualquer objeto que estejamos vendo é porque ele está refletindo a sua luz. Muito bem. Característica comentário, que a frequência, não existe nenhum fenômeno físico que altere a frequência de uma onda. Pode alterar a velocidade e, em consequência, vai alterar o comprimento de onda, ou ao contrário, pode alterar o comprimento de onda e, em consequência, altera a velocidade, mas não tem fenômeno físico que altere a frequência. A frequência permanece constante. Na reflexão, os três valores aí, né, permanecem constantes. Muito bem. Vamos ver mais alguns detalhes. Dando continuidade, então, vamos ver aqui, ó. Aqui tem a representação de um raio de luz que chega numa superfície e ele sai da superfície, refletido. Então, este é I, o raio de incidência. E este é R1, R, o raio refletido. Muito bem. Então, aqui nós temos entre eles uma reta fictícia, só um ente geométrico para efeito de estudo, que é uma reta normal que faz 90 graus com o ponto no ponto de superfície de incidência, que é uma superfície. A nossa reta é normal a esta superfície. Muito bem. O ângulo formado do raio incidente com a reta normal é chamado de I também, só que tem um chapeuzinho em cima para dizer que é um ângulo, né? Tem um acento ali. Ângulo incidente. E o ângulo, este é o ângulo refletido. Bom,
Em cima disso, nós temos as duas leis da reflexão. Elas são bem simples, ó, leis da reflexão. Então, vamos lá. Primeira lei. Vamos falar a primeira lei, depois a gente resume. Ó. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão sempre no mesmo plano. Por exemplo, o plano deles agora é o 4. Então, se eu fizer assim, eles estão nesse plano. Se eu virar assim, assim, continuam sempre no mesmo plano. Então, essa é a condição. Não tem como um estar num plano e o outro no outro. Então, eu vou colocar aqui, então, a primeira lei. O que nós vamos ter? Os ângulos, não, os raios vamos fazer assim para melhor. I, R e N, ângulo raio incidente, raio refletido e reta normal estão sempre no mesmo plano. Muito bem. Então, a primeira lei é com relação aos raios e a reta normal. A segunda lei muito bem. Segunda lei, o que nós vamos ter na segunda lei? Para ser reflexão, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo refletido, o ângulo de reflexão. Então, segunda lei, eu vou escrever aqui, I igual a R, chapeuzinho, que quer dizer ângulo. Né? Então, vou colocar aqui os ângulos I e R são sempre iguais. Então, aí a segunda lei. Primeira lei, raio incidente, raio refletido e normal no mesmo plano. Segunda lei da reflexão, ângulo incidente e ângulo refletido são obrigatoriamente sempre iguais. Ok? O que mais a gente pode ver de reflexão da luz? Então, vamos ver depois com mais tranquilidade, parte dela nos espelhos planos e nos espelhos esféricos. Vamos aprofundar mais a reflexão da luz. Porém, devemos ver aqui, ela pode ser uma reflexão especular. O que seria uma reflexão especular? Mas vamos já ver falar das duas ao mesmo tempo. E também pode ser uma reflexão difusa. Muito bem, nós vimos lá difusão, é isso mesmo. Então, a reflexão especular é quando a luz atinge uma superfície regular, uma superfície, vamos dizer assim, perfeitamente lisa. Né? Então, quando nós temos, vamos colocar aqui, a luz incide sobre uma superfície regular. Isso, uma superfície regular, lisa. Espelho ou quadro. Não necessariamente precisa ser. Especular não está relacionado com espelho. Pode ser um quadro, uma superfície plana, lisa, regular. Muito bem. E a reflexão difusa? A reflexão difusa é exatamente quando a superfície não é regular. Então,
alguns raios vão se desviar de formas diferentes. Na reflexão especular, todos os raios, vamos dizer assim, um conjunto de raios que incide na superfície, vão ter o mesmo comportamento. Eles chegam paralelos, eles vão continuar se refletindo paralelamente. Isso é uma reflexão especular. Os raios que chegam paralelo saem paralelos. Na reflexão difusa, então, vamos colocar aqui a superfície é irregular. Ou seja, a luz incide sobre uma superfície irregular. E o que acontece com isso? Não acontece esta situação, onde os raios que chegam paralelos vão se refletir paralelamente. Então, vamos representar aqui, na superfície, alguns raios chegando paralelos e se refletem diferentemente, não paralelos. Então, eles se refletem difusamente, desordenadamente. Chegam paralelos e se refletem. Por quê? Porque a superfície é irregular, certo? Então aí tem a reflexão especular e a reflexão difusa. Continuando o nosso estudo de reflexão, então vamos ver agora a reflexão na formação das cores. Bom, a luz que nós temos, que chega originalmente a nós, é a luz do Sol, e o ser humano constituiu por, vamos dizer assim, por tecnologia, outras luzes que são as que a gente mesmo produz, né? Então, primeiro, a luz do Sol, que é chamada luz branca. Então, essa luz branca, ela contém isso aqui, todas esses chamados espectros luminosos. Quais? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O que seria o anil? Bom, então, um azul bem mais escuro, chega próximo do azul, tem uma quebradinha, a mesma coisa o violeta também. Pegar e dar uma olhada. Que cores são essas aqui? Quem já viu o arco-íris, são essas cores que tem aqui no arco-íris. Muito bem. E o que elas vão influenciar? Vão influenciar na cor que nós percebemos. Então, dependendo do objeto, cada uma dessas cores aqui é um espectro luminoso, ou seja, é uma onda, chamada onda monocromática, que só tem uma cor. Então tem a onda do vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, azul. E por que ocorre quando tem o arco-íris? Ela decompõe essa luz branca. Aí nós vamos ver lá na refração, daí vamos fazer esse detalhamento aqui. Agora nós vamos ver a formação das cores. Então, conforme a luz, vamos ver se eu tenho um corpo, tem um corpo vermelho. Como que eu vou enxergar vermelho? Vai depender da cor, vamos dizer assim, do tipo de luz que está chegando nele. Se chegar uma luz branca, a luz branca contém o vermelho. Então, aqui, que luz o corpo reflete? O que nós vamos ver é o seguinte, exatamente o que o corpo está refletindo. O que o corpo não reflete, a gente vai ver negro, vai ver preto. Então vamos detalhar, vamos fazer algumas coisas aqui e vamos trabalhar essa parte. Vamos ver então o processo de formação das cores. E aí, vamos dizer que eu tenho 4 corpos aí, um vermelho, um azul, um preto e um verde. Então vamos ver o que acontece conforme o tipo de luz que incide sobre eles, que cor nós vamos perceber, nossos olhos vão perceber, que tipo de cor nós vamos perceber. Então eu vou representar com a caneta azul aqui uma luz branca. Então se
sobre um objeto vermelho for aplicada uma luz branca, o que vai acontecer? O branco contém todas as cores, todos contêm o vermelho, contém o azul e contém o verde. Então o que vai acontecer? Ele vai refletir o vermelho e você vai perceber a cor vermelha. Muito bem. Agora eu vou fazer o contrário aqui. Colocar uma luz branca. Estou usando porque uma caneta branca não vai pegar nesse quadro, né? Uma luz branca sobre um corpo azul. A luz branca contém o azul, então ele vai refletir e você vai perceber o azul. E o verde? Quando uma luz branca incidir sobre o verde, ele também vai refletir. O verde também vai refletir o verde, porque a luz branca também contém o verde. Muito bem. Então você vai perceber o verde. E o negro, como o preto, como que vai acontecer quando você incidir uma luz branca sobre ele? O que vai acontecer? Ele vai absorver luz, então ele não vai emitir, não vai refletir uma luz. Ele absorve e transforma em calor. Como assim transforma em calor? Sai com uma camiseta preta e uma branca no sol, que você vai ver a diferença de temperatura. Então, o negro perfeito, lógico, falou, a luz preta, desculpe, a cor preta, que for total, ela absorve todas as cores. Você não percebe luz, você percebe o preto. Lógico que isso é aqui na nossa física teórica. Sempre alguma luz, o corpo vai refletir. Não tem um negro total, né? Um preto total. Muito bem. Agora vamos ver neste formato. Agora nós vamos pegar sobre a luz vermelha, agora, sobre o corpo vermelho. Agora nós vamos tirar esse branco daqui. E sobre o vermelho. Agora nós vamos aplicar no vermelho uma luz azul. São cores, são monocromáticos, não tem essa cor. Então o que vai acontecer? Não vai refletir. Você vai perceber, não vai refletir. Você vai perceber o corpo vai parecer uma luz negra. O corpo vai parecer de cor preta. Por quê? Porque o vermelho, a luz só reflete a ela mesma. A luz vermelha só reflete o vermelho. A luz verde só vai refletir vermelho. Então, se eu aplicar a luz azul sobre um corpo azul, sim, aí vai acontecer a reflexão, você vai perceber o corpo azul. Mas se eu aplicar o azul sobre o verde, também você não vai perceber verde. Não há uma reflexão e o que você vai perceber é o corpo negro, ou a luz, a sensação de visualizar um corpo negro. Vamos colocar negro aqui, preto. Mudança. Você vai perceber, então, azul no vermelho, vai perceber preto. Azul no verde, vai perceber preto. E azul no preto? Preto. O preto vai sempre absorver a luz e sempre, qualquer que seja a luz que esteja chegando, branca, preta, qualquer luz que chega, qualquer forma de luz, azul, pode ser vermelha, pode ser que esteja chegando nesse corpo negro uma luz verde, qualquer forma monocromática, a luz que estamos falando é monocromática, né?
uma forma de cor só. Só vai perceber o preto. Então, se eu incidir uma cor vermelha sobre vermelho, você vai perceber o vermelho. Qualquer outra cor, você não vai perceber, mas é a branca. Porque a branca contém o vermelho. A branca contém todas aquelas 7 cores que nós vimos no início. Então, esse é o formato de como faz a formação da luz que a gente vê. Então, se você já viu em algum local, dependendo do tipo de iluminação, que parece que as coisas mudam de cor, assim, é exatamente isso, é alguma distorção, alguma luz que está incidindo, ela não está completa, alguma coisa assim, sobre um corpo que vai parecer que ele muda de cor. Não é a sua percepção, não muda de cor, ele continua igual. É a sua percepção que muda conforme a cor que ele esteja refletindo.